A chamada de Abraão, em fé, obediência, promessas divinas e o início da linhagem de Israel. Abordar a chamada de Abraão é mergulhar nas raízes mais profundas da história da salvação e na própria natureza da relação entre Deus e a humanidade. A narrativa encontrada no livro de Gênesis, a partir do capítulo 12, não é apenas a história de um homem, mas o ponto de inflexão onde Deus inicia um plano específico e redentor para o mundo, estabelecendo um povo através do qual suas bênçãos fluiriam para todas as nações. 1. A chamada radical, Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 3. A história começa com um imperativo divino direto e desconcertante. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12 versículo 1. Esta chamada representa uma ruptura radical. Abrão, seu nome original, é chamado a deixar para trás tudo que lhe era familiar e seguro. Sua terra, o Ur dos Caldeus, um centro urbano e culturalmente desenvolvido, mas também idólatra. Sua parentela, seus laços familiares e clânicos, a base da identidade e segurança no mundo antigo. A casa de seu pai, o núcleo familiar imediato e a herança ancestral. O destino? Uma terra desconhecida, que eu te mostrarei. Não havia mapa, roteiro detalhado ou garantia visível. A única base para esta jornada era a palavra do Deus que o chamava. 2. A fé como fundamento, Hebreus capítulo 11 versículo 8. A resposta de Abrão é o primeiro e talvez o mais eloquente testemunho de sua fé. Gênesis capítulo 12 versículo 4 simplesmente afirma: e assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. O autor de Hebreus comenta sobre isso: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11 versículo 8. A fé de Abraão não era uma mera crença intelectual na existência de Deus, mas uma confiança ativa e existencial na pessoa e nas promessas daquele que o chamava. Era confiança na palavra, crer que a promessa de Deus era mais real e segura do que as circunstâncias visíveis. Confiança no caráter de Deus, acreditar que o Deus que o chamava era bom, fiel e poderoso para cumprir o que prometera. Disposição ao risco e abraçar a incerteza e o desconhecido com base unicamente na fidelidade divina. Esta fé não foi estática, ela foi testada e amadurecida ao longo de sua vida, culminando no supremo teste do sacrifício de Isaque. Gênesis capítulo 22, mas seu fundamento foi estabelecido nesta resposta inicial à chamada divina. 3. A obediência como expressão da fé. Fé e obediência estão inextricavelmente ligadas na vida de Abraão. Sua fé não era passiva, ela se manifestava em ação concreta. A obediência em deixar Ur e Harã foi a prova visível de sua confiança invisível. Sem a obediência, a fé seria vazia. Tiago capítulo 2 versículo 17. A obediência de Abraão, embora não perfeita, como vemos nos episódios no Egito e com Agar, foi a marca característica de sua caminhada com Deus. Ele aprendeu a obedecer mesmo quando não compreendia completamente os propósitos divinos ou quando os custos eram imensos. A obediência tornou-se o canal através do qual as promessas de Deus puderam começar a se concretizar em sua vida e na história. 4. As promessas divinas multifacetadas. A chamada de Abraão veio acompanhada de um conjunto extraordinário de promessas, Gênesis capítulo 12 versículos 2 e 3, que formam a base da aliança abraâmica. Promessa pessoal nacional: e far-te-ei uma grande nação. De um homem idoso e sem filhos, naquele momento, Deus prometeu criar um povo numeroso. Promessa de bênção pessoal: e abençoar-te-ei. Deus prometeu favor e prosperidade a Abraão. Promessa de renome: e engrandecerei o teu nome. O nome de Abraão se tornaria conhecido e reverenciado. Promessa de influência positiva: e tu serás uma bênção. A vida de Abraão seria fonte de bem para outros. Promessa de proteção divina: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus se colocaria como protetor de Abraão e sua descendência. Promessa universal: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é a promessa culminante, indicando que o plano de Deus através de Abraão tinha um alcance global, visando a redenção de toda a humanidade.
promessa da terra, explicitada posteriormente, Gênesis capítulo 12 versículo 7, capítulo 15 versículos 18 e 21 e capítulo 17 versículo 8, a posse da terra de Canaã como herança perpétua para seus descendentes. Estas promessas foram reiteradas e expandidas em encontros subsequentes, Gênesis capítulos 15, 17 e 22, formando uma aliança, pacto incondicional por parte de Deus, garantida por sua própria fidelidade. 5. O início da linhagem de Israel. A obediência de Abraão à chamada divina deu início ao cumprimento da promessa de uma grande nação. Através do nascimento milagroso de Isaque, do filho da promessa, e, posteriormente, de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, e seus 12 filhos, dos patriarcas das 12 tribos, a linhagem de Israel foi estabelecida. Este não era apenas um processo biológico, mas teológico. Israel tornou-se o povo escolhido por Deus, não por mérito próprio, mas pela graça divina manifesta na eleição de Abraão. Este povo seria o depositário das promessas, o receptor da lei mosaica e o veículo através do qual Deus continuaria a revelar seu plano redentor ao mundo, culminando na vinda do Messias, descendente de Abraão, Mateus capítulo 1 versículo 1, Gálatas capítulo 3 versículo 16. Conclusão teológica. A chamada de Abraão é um paradigma da jornada de fé para todos os que buscam seguir a Deus. Ela demonstra que a iniciativa da salvação pertence a Deus. A fé genuína envolve confiança radical e obediência ativa, mesmo em face do desconhecido. As promessas de Deus são certas e fiéis, sustentando o crente em sua caminhada. Deus opera através de indivíduos e famílias para cumprir seus propósitos históricos e redentores. Abraão, o pai da fé, Romanos capítulo 4 versículos 11 e 12, permanece um testemunho eterno do poder transformador do encontro com o Deus vivo. Sua resposta à chamada divina não apenas deu origem à nação de Israel, mas também estabeleceu o padrão de fé pelo qual, através de Cristo, da semente de Abraão, todas as famílias da terra podem ser abençoadas. Gálatas capítulo 3 versículos 8, 9 e 29. Sua história continua a ressoar, convidando cada geração a ouvir a voz de Deus e a responder com fé e obediência. Se você sentiu o desejo de confessar o nome do Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida e ser liberto, e curado de todo mal, repete comigo as seguintes frases: E Senhor Jesus Cristo, eu confesso teu nome como Salvador da minha vida, perdoa os pecados que cometi durante toda minha existência, e escreve meu nome no livro da vida. Amém, amém e amém.